Olá, boa noite, pessoal. Bora pintar? Vamos colorir o nosso mundo? Vamos colorir a nossa vida? Vamos colorir tudo? Vamos colorir nossos panos? Vamos jogar tinta em cima desses panos e trabalhar? Porque o mundo gira e a gente pinta. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Consu Pintura em Tecidos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Gratidão sempre aos quase 5.000 inscritos. Faltam menos de 250 pessoas para conseguir atingir os 5.000 inscritos. Bora lá me ajudar? Vamos compartilhar mais e mais esses vídeos para que eu atinja mais 250 pessoas inscritas no canal? Bora me ajudar? Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Muitas águas rolando, muitas coisas acontecendo e nós pintando, pintando e pintando. Vamos pintar? Hoje eu vou fazer, já comecei o pano e deixei um pedaço para fazer aqui com vocês, uma cesta com maçãs e flor do campo. Eu chamo de flor do campo porque o pessoal da internet que pinta, do YouTube, chama de flor do campo, mas na realidade eu chamo de papoula de miolo. E aquela que eles chamam de papoula, eu falo de papoula de lado. Então, vamos pintar umas papolinhas de miolo com folhas, cesto e maçãs. Vamos lá? Já passei a tinta aqui, já passei ocre ouro no fundo da cesta para poder trabalhar com a trama que eu vou fazer com o sépia. Como sempre, tô trabalhando com o pincelzinho chato da Tigre, o 151. Esse aqui acho que é o número 16. Vou fazer uma cestinha bem simples, bem estilizadinha. Vamos lá. Outro dia eu fiz a festa bem no passo a passo, né? Hoje eu vou trabalhar assim, mais rápido, para poder dar tempo de a gente poder fazer mais rápido possível esse pano, né? Olha só, vamos lá. Queria achar meu outro branco. Ai, toda vez eu fico atrás do outro branco, né? Mas ele tá aqui. Não, não é esse. É esse. É, esse mais líquido. Gosto mais. Vamos gerar cura. Vamos gerar alegria. Vamos gerar coisas bonitas pintadas. Vamos produzir. Vamos produzir nossos paninhos de copa decorativos. Paninho de copa para decorar o nosso lar, para decorar o lar das nossas amigas, das nossas clientes, dos nossos parentes. Vamos lá, gente. Se você conhece alguém na tua família que faz artesanato, compre dessa pessoa. Incentive essa pessoa a produzir, porque a gente faz artesanato, a gente faz para ganhar alguma coisa, né? Claro. Em primeiro lugar, a satisfação pessoal. Mas a gente não sobrevive só de vento não, hein, gente? É, né? Então, vamos lá. Então, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha para essa pessoa lindinha que vos fala. Ok? Prestou atenção no que eu fiz? Eu intercalei as pinceladas. Passei primeiro o sépia, aí depois eu passei o branco. Na parte de baixo eu faço de novo aí explicando, tá bom? Então, deixe o seu like, compartilhe
se você puder, para que mais pessoas tenham acesso a esse canal, a esse tipo de conteúdo, porque faz muito bem para os olhos, para o bolso, para o corpo e para a alma. Porque pintura, cores, é terapêutico. Será que eu tô com a mão na frente? Passar aqui na alcinha. Aí nós vamos fazer a voltinha, o torcido da cesta, com um S raso. Um S bem sutil. Um movimento tipo um S, mas formando ondinhas, né? Olha só. E vamos pintar aqui no canal Conso Pintura em Tecidos. Vamos lá. Agora, o S raso, essa ondinha ao contrário com a tinta branca. Para fazer a voltinha da cesta, né? Da trama. Eu já comecei, já fiz umas folhas, mas aqui tem mais folhas para fazer. Aqui tem mais uma flor. E daí temos as maçãs. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou passar novamente nessa parte aqui. Deixa eu pegar o pituazinho que vai mais rápido. Gente, lembra do meu pincel pituá? Olha só. Que ele tava bem curtinho e gasto, esse que o cabo é todo listadinho que eu pintei. Então, eu tirei uma média de 2 milímetros da virola do alumínio aqui. E olha o que aconteceu, ele ficou mais compridinho as cerdas. Ficou 10. Ficou maravilhoso. Por mais tinta ocre e ouro. Eu passei de fundo a tinta ocre e ouro, que é o que eu tô fazendo aqui pra cesta. Vamos passar e ir rodando. Olha só como dá mais agilidade e anda mais rápido sobre o tecido quando você trabalha com esse pincel. O que acontece? Olha só. Eu não risco a cesta, mas eu vou tirar o risco no papel com a trama da cesta desenhadinha, né? Nas listras. Aí quem quiser é só me passar um WhatsApp. No meu celular, que é 41 99182 7271. 41 99182 7271, tá? É só me passar um sinal de fumaça que a gente já providencia o risco, tá bom? Tá bom, gente? Deu uma manchadinha aqui, mas nada que não se resolva. Uma borboletinha por cima, uma florzinha, um miosotis, alguma coisinha. Vamos lá, então, para a cestinha agora. Passei o ocre ouro, tá bem embebido de tinta. A trama tá bem embebida de tinta. Agora eu vou pegar a tinta, o pincel chato e a tinta sépia. Ok? Intercalando. Aonde dá o espaço entre duas talas da cesta, né? Da trama da cesta, você passa a tala de baixo. E o espaço que fica aqui da tala, deixa eu botar uma coisinha, vou pegar um pincelzinho assim. Esse espaço aqui,
Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui intercalado. Aqui só um pedacinho que sobrou. Você só faz uma... Entendeu? Olha só, os espaços estão intercalados. Ok? Entendido? Aí a gente vai, com a tinta branca, começar nesse espacinho aqui do meio. Então, você põe o pincel lá e puxa para lá e para cá. Aí, aqui um pouquinho. E aqui também, como não tem a tala inteira, é só um pedacinho. Aqui tem um miolinho, né? Um espaço. Você põe a tinta e puxa para lá e para cá. Aqui. Outro dia eu fiz a cestinha bem devagar. E acho que eu comecei pela parte branca. Na sexta, aquele dia. Não me recordo, eu vou ver o vídeo de novo. E daqui uns dias vou trabalhar, vou trazer uma cesta com flores, daquela cestinha de trama diferente. Acho que eu vou fazer uma cesta de tulipa com aquela cestinha de trama diferente. E sei lá, acho que um cacho de uva. Tô bolando aqui. Tô com a cabeça fervilhando, cheia de ideias mirabolantes. Aí, então, nós vamos agora com o sépia. Olha, bem simples, fácil de fazer e o efeito fica bonito. Agora vamos fazer as vírgulas, o S raso. É um S bem rasinho, né? E daí a gente vem com o branco ao contrário. Ok? E daí vamos dar uma reforçada, principalmente nessas talas de fora da cesta. Em tinta só de um lado do pincel. Ok? Fazer um pouquinho aqui. Aqui é como se fosse o fundo, né? Da cesta. Ok? Eu olhei aqui no vídeo, tá ficando bonzinho. Então, aí o que vamos fazer? Vamos fazer essas folhas aqui para poder vir trabalhar a maçã, a flor, essa maçã aqui e por último, essa que tá inteira. Ok? Vamos lá então. Essa folha eu usei verde pistache. Cadê meu pincelzinho 10 de... Tá aqui. Eu usei verde pistache. Agora eu peguei meu pincel aqui que tá um pouquinho sujo de ocre e ouro, mas não tem problema não. Já dou uma encapada aqui, ó, na altura da maçã, para não ter perigo de manchar para dentro. E rodando o pincel, rodando. Pessoal, já deu seu like?
Hein? Dá um like aqui para Conso, ok? Não deixa o like escondidinho aí. Tira da onde ele tá escondido e coloca aqui no dedinho no seu celular. Conso Pintura em Tecido, o canal da pintura jogada. Vamos lá, olha só, vamos jogando a tinta aqui e daí rodando. Olha como ficou tudo bem embebido de tinta. A trama do tecido ficou bem embebida, ok? Agora vamos pegar o pincelzinho chato com o verde oliva. Já vou tampar o siena. O siena não, o pistache aqui. Aí vamos lá. Olha só. Bate e puxa, a nervurinha do meio. Eu falo a nervosinha do meio. Olha só. Vamos treinar essa folhinha? Lembra do treino no papel? O treino no papel é para as folhas e as rosinhas. Lembra da toalhinha que eu fiz a mão livre na toalhinha de lavabo? Que só pintei ela com o pincel? Vão lá nos vídeos antigos, vão lá ver. Eu ensino como treinar no papel, tá, gente? Porque o papel é lisinho. Aí você acaba se adaptando melhor na hora de dar pincelada. Algumas pinceladas para aprender, para você aprender a jogar, a mexer com a tinta. Porque eu falo sempre, né, gente? Melhor é sempre possível. Melhor é sempre possível. E treinando, a gente vai, cada dia, alcançando mais a melhora naquilo que a gente faz. A gente, quando nasceu, não sabia andar, não sabia falar, e a gente aprendeu. E eu, olha só, como eu sou falante. Sinal que eu aprendi bem. Então, gente, vamos treinar, né? Vamos treinar. Porque, olha só, vai conseguir pintar, ok? A nervurinha de luz do meio. Na beiradinha, bate o pincel na beirada e puxa. Conforme você puxa, você já vai levantando o pincel. Como se você fizesse assim, pra cima, entendeu? Quer dizer que fazer assim no ar não adianta, né? Aí eu não gosto quando fica muito pontudo assim a folha, mas tá bonito, tá bonito. Então, para disfarçar um pouco essa ponta aqui, a gente faz uma dobrinha. Ok. A nervurinha do meio, da luz. A parte branca. E a luz. Bate, puxa, sempre jogando. Sempre dando uma jogadinha aqui, outra ali. Ok, pessoal? Agora eu vou fazer essa flor. Esta papoula, flor do campo. Uma flor. Rosa, o pink. Para ficar mais prático, eu já passo tudo até no miolo, depois eu só dou uma esfumaçadinha com o amarelo no miolo em cima do rosa. Mas para ficar mais prático e mais rápido, porque daí você já roda o pincel, olha só, você faz a tinta caminhar mais e preencher mais quando você roda o pincel em pé, sem calcar a tua mão, só com o peso da tua mão, sem forçar no tecido. A tinta vai penetrar nas cerdas do tecido
naturalmente, porque se você apertar, ela fica mais forte num lugar e daí vai ficando mais fraco no outro. E assim, com a mesma intensidade de força que você coloca, vai ficar por igual. Olha só. Agora, essa cor aqui que eu usei para fazer essa sombra aqui, em volta do miolo, é o uva. Passei o uva e depois vou trazendo para parte das beiradas da folha em forma de raio, lembra? Ó, em forma de raio, levando para lá. Ok? Amarelo ouro. Um pouquinho no miolo. Só que antes de passar o amarelo ouro, é bom você fazer as pinceladas da luz aqui na flor. Já expliquei, né? Eu gosto muito de luz de branco. Porque ela vai secando, ó, e vai ficando essas ranhuras. Eu acho que fica muito lindo. Trabalhando com o pincel em pé, numa lateralzinha da pétala e na outra, e depois você vem varrendo para dentro. Sem força, para que a tinta não se misture, o branco com o rosa. Ele só embeba naturalmente um pouco para fazer a luz em cima, ok? Aí nós vamos fazer o miolinho. Pincelzinho de quina. Não vou fazer com o cabinho do pincel, porque eu já comecei os outros desse jeito, tá? Mas quem quiser fazer com o cabinho do pincel, como eu já ensinei, é bom porque acaba dando o mesmo efeito e o trabalho é menos. Que você não precisa trabalhar com o cantinho do pincel. Olha só, aí aqui ao contrário. Agora vamos de maçã. Eu vou passar amarelo, ouro, rodando o pincel, até quase toda a maçã, até perto da beiradinha, rodando. Daí nós vamos pegar o vermelho, tomate. Deixei as tintas preparadas, esqueci do vermelho. Esse é o vermelho vivo, aqui o vermelho tomate. E o vinho. Vou tirar um pouco das outras tintas aqui. Esse pink eu já não vou mais usar. O ocre ouro também não. Então, vamos lá. Passou o amarelo, rodando o pincel de maneira que as beiradinhas fiquem, ó, esfoladinhas, aqui no meio mais embebido. Mas que nas beiradas, quase perto da lateral da fruta, da maçã, você deixa ele mais esfoladinha, tinta.
Sabe quando fica com pouquinha tinta? Aí você vai pegar, até vou pegar um pincel menor. Aí você vai pegar um pincel com a tinta vermelha e vai rodar essa tinta aqui, ó, na beiradinha desse amarelo. Tem que ser muito rápido para fazer, para não secar, tá? Ó, na beiradinha desse amarelo. Você roda o pincel, vai rodando o pincel em pé e de leve, né? Como eu sempre digo, só com o peso da mão, sem calcar no tecido. Para que as duas tintas se fundam. Para que o vermelho venha para cima do amarelo, sem deixar aquela divisa. Limpa o pincel, pega um pouquinho da tinta de base, que é o amarelo ouro, para fazer a misturinha, porque vai ficar mais fácil. Olha só, rodando o pincel em pé. Rodando. Aí você pega um pincelzinho pituar, eu preciso de um pincelzinho pituar seco, limpo e seco. Aí o que você vai fazer? Primeiro dá uma amaciada no pincel, tá durinho. Aí você vai trabalhando com ele em pé, rodando. O que você vai fazer? Eu chamo isso de pentear a pintura. Você vai penteando aqui, ó, para uniformizar a pintura. Para que o degradê fique bem saliente e que comece do vermelho e venha clareando suavemente, sem deixar aquele risco de divisa entre uma tinta e outra, ok? Feito isso, nós vamos pegar o vinho. Esse meu vinho tá tão duro, mas ele dura tanto tempo, eu vou ter que continuar usando ele. Aí você vai pegar a tinta de um lado do pincel, por aqui na beirada, trazer para cima. Nós vamos fazer a parte escura da maçã aqui para baixo. Olha só, levando, você pode pôr aqui, ó, um pouquinho de vermelho e levar junto com o vinho. Fazer aquele rajadinho da maçã. Vamos fazer aqui a boquinha. E vamos dar um pouquinho de luz com o branco. Tô olhando quanto que eu tô de horário de vídeo, para não ficar muito longo.
Aí o cabinho vai sair daqui. Certo? Ok. Vamos de outra maçãzinha. Vou pegar o pincelzinho mais largo. É que eu pego o pincel, uso e ponho na água. Aí quando eu quero usar, eu quero um seco, daí eu vou lá atrás de um pincel seco e vou deixando os outros na água. Aí depois tem um monte de pincel para eu lavar e limpar. E são muitos pincéis, gente, meu Deus. Olha só, vamos lá? Vamos de amarelo ouro. Do mesmo jeito, rodando. De leve, só com o peso da mão. Nem fique apoiando assim também. Procure, se você precisar apoiar, tudo bem. Mas se você apoiar o braço, você acaba um pouco, perde um pouco o movimento da mão. Comigo, pelo menos, é assim. Então, eu fico com o pincel, com o braço assim para cima, sem apoiar no trabalho. Mas a mão tá bem livre, mas tá firme. Rodando o pincel. Com ele em pé, olha só. O meio fica bem besuntadinho de tinta. E daí você vai trazendo pra fora. De modo que vai ficando, olha, um degradê. Esse esfoladinho aqui, ó, na beiradinha da tua pintura. Ok? Aí nós vamos como? Não ficar cheio de tinta. Olha só, rodando o pincel na beiradinha do amarelo, para que as cores se fundem e não fique aquela divisa de tinta no meio entre o vermelho e o amarelo. Fica parecendo como se tivesse uma divisão aparecendo bem de o espaço que pula de uma tinta para outra. Aí vamos rodando o pincel. Tá difícil? Pega um pouquinho da cor de base, da primeira cor, que é o amarelo, que você vai ajudar a rodar mais aqui. Rodando o pincel sempre. Lembra do movimento de rotação e translação? Rotação. É um movimento que a Terra gira em torno do próprio eixo. Então, eu vou rodando e vou... A roda grande, mas eu vou fazendo pequenos movimentos tipo de mola, né? Rotação. A Terra gira em torno do próprio eixo. E translação. Ela gira em torno do Sol. Olha só. Meu professor de ciências da 5ª série, quando eu fui estudar a 5ª série no colégio aqui em Araucária, o meu professor de ciências era o professor Rui. Eu não entendia que por que ele era dentista e era professor de ciências. Só fui entender muitos anos mais tarde que ele tinha feito a faculdade de odontologia e daí se especializou para dar aula, porque ele cansou de ser dentista. Acho que naquela época dentista não tinha toda essa tecnologia e tantos produtos que tem hoje em dia, né? Olha só, rodando. Aí o que nós vamos fazer? Pegar um pincelzinho tipo brocha, que é o pituá, secar bem, porque eu pus na água, né? E vamos rodar aqui para fazer, como eu disse, pentear a pintura.
Se bem que esse aqui já com o pincelzinho chato, ele já ficou bem formadinho. Aí nós vamos trabalhar. Deixa eu fechar essa tinta uva aqui, porque senão eu vou usar ela. Se bem que se usar não tem problema para fazer a sombra no vermelho. Mas eu já comecei com o vinho, né? Então, aí nós vamos fazer aqui a boquinha da onde vai sair o cabinho da maçã. E vou fazer ela escurecida aqui, de baixo para cima, com os rajadinhos. Lembra, com o pincel puxando em forma de raio. Pode pôr um pouquinho do vermelho. Que o vermelho em cima do vinho acaba dando uma luz na sombra. Olha só. Eu estudava em Araucária, no grupo Dias da Rocha, no grupo escolar Dias da Rocha. Hoje é uma escola municipal do município, né? Aí eu fiz lá, terminei o primário ali, e daí fui para o ginásio no colégio Júlio Chimansky, a 5ª série. Ai, mundo novo, meu Deus do céu. Eu e minha irmã. Minha irmã já tinha ido um ano antes. Ela foi para a 5ª série no ano seguinte ela foi para a 6ª e eu entrei para a 5ª. Aí a gente estava estudando lá no colégio Júlio Chimansky. Nossa, tantas coisas, tantas histórias. Gente, dava para escrever um livro. Muito legal. Olha só. A luz, essa daqui já ficou mais escura. Agora essa aqui eu vou fazer ela mais clara. Bem clarinha. Vamos lá. Se eu não esquecer e me empolgar com a tinta, né? Passar amarelo ouro. Podia fazer uma verde aqui, mas é melhor que eu continue fazendo para que vocês vejam mais e mais a maçã. Ó, fiz uma, fiz a segunda. E outra coisa, essa parte que a gente faz dessa primeira tinta de base, que é o amarelo ouro, no caso, esse aqui. Bom, vocês viram, eu começo uma maçã e termino, começa a outra e termino. Não coloque a cor de base em todas para depois ir trabalhando, porque quando você for chegar na última maçã, a tinta já vai estar seca. E daí ela vai acabar não dando o efeito. Vai mostrar bem a divisa daí, entre uma cor e outra. Essa daqui eu já cheguei com o amarelo mais na beiradinha, então eu já vou trazer o vermelho bem rapidinho, ó. Vamos de amarelo. Eu quero que essa fique mais clara. Então, eu tô falando que é para eu não esquecer, gente. Porque senão eu me empolgo com a tinta vinha aqui. E acabo fazendo uma maçã argentina. Que essas duas aqui é aquelas maçãs argentinas, né? Que é bem escura. Quando eu vou comprar maçã, dessas maçãs grandes, se você pega aquela que é bem vermelha, bem escura, com a cor bem uniforme, ela é mais crocante. Se você pega a que tá mais rajadinha, ela é um pouquinho mais farinhenta por dentro, parece que esfarela um pouquinho. É a que eu gosto mais. Que inclusive a rajadinha eu acho ela mais doce. É. Hoje em dia é um luxo comprar essas maçãs, né? Porque tão caro.
Meu Deus do céu. A gente vai na frutaria, deixa o rim e o fígado da gente lá. Porque é caro. Mas precisamos viver, precisamos nos alimentar, né? Então a gente faz alguns sacrifícios, se priva de alguns luxos para poder continuar se alimentando razoavelmente bem. E vamos pintar. Vamos pintar porque o que acontece? Se você pinta e você vende suas peças, é uma rendinha a mais. Se você vender algumas peças que dê para fazer uma feira por semana, né? Principalmente quem tem criança pequena, tudo. Precisa ter uma variedade de frutas, tudo, de alimentos e derivados para as crianças. Então, alguma coisinha sempre dá para ganhar, sim. Por isso que eu falo para vocês. Deixa o seu like e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de vídeo, a esse tipo de conteúdo. Porque é uma coisa que, claro, não é super fácil de fazer. Mas se você treinar, você vai treinando e vai conseguindo. E esse tipo de trabalho, de artesanato, de artes que a gente faz, ele pode ser uma renda extra. Às vezes tem gente que trabalha só com esse tipo de trabalho de artesanato e pintura em tecido, que acaba sendo a renda principal da família. A gente vê muitos casos aí, principalmente no YouTube. E a pintura em tecido em si, ela é terapêutica. Não só a pintura em tecido, mas as pinturas, mexer com cores, né? Tela, ela é terapêutica. Ajuda na renda, uma renda extra para a família, mas ajuda no psicológico da pessoa. E isso é muito importante hoje em dia. E eu falo isso de cadeira, porque eu já tive problemas bem sérios, assim, de aquela doença lá que faz a gente ficar muito triste. Mas a pintura, mexer com cores, o que acontece? Faz bem pra gente. Faz bem para a alma da gente, faz bem para o psicológico. Então, é terapêutico. Se você não precisa ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho, mas você vai estar fazendo uma terapia. Mas por mais que a pessoa fale, eu não preciso. Mas se você comprou o teu material, você começou a trabalhar com esse tipo de artesanato, de artes, o que acontece? Você tem que, pelo menos, fazer para você, né? Para o seu uso. Às vezes você precisa dar um presente, um presentinho para uma pessoa. Você dá uma peça feita por você. Imagine, é uma honra para a pessoa que está recebendo saber que está recebendo uma coisa que você fez com as suas próprias mãos para ela, né? Mas, assim, se a gente vende, para a gente poder reinvestir para comprar mais material para fazer o trabalho. Sempre, né? Então, é o que eu sempre falo. Além de ter algum retorno financeiro, para o psicológico, esse trabalho faz muito bem. Ok? Olha só. Terminei a maçãzinha. Agora eu vou pegar o meu pincelzinho. Meu pincelzinho zero. Daquele kit de pincéis de unha. Gente, é muito bom esse pincelzinho, viu? Olha, o pelinho dele é bem compridinho, olha só. Ó.
Ó, ele é muito bom. E vamos fazer com o sépia os pestilos das flores. Aí aqui, veja que eu tô apoiando o braço. Tô apoiando o braço aqui, na beiradinha da minha tábua. Porque agora eu preciso de ter um pouco mais de firmeza com a mão, ficar com o pulso não com tanto molejo, né? Mais firme, para poder dar as pinceladas com mais firmeza e mais retos. Já nesse daqui, que eu já não tenho onde me apoiar, já não fica tão legal. O cabinho. Cabinho da maçã. Fazer um cabinho maiorzinho. Porque essa maçã tá mais fresca. Então, aí o cabinho dela tá mais saliente, mais vistoso. Ok? Aí aqui embaixo a gente vai fazer uma base para essas maçãs elas ficarem apoiadas assim, tipo numa tábua, numa mesa, né? Porque senão dá a impressão que elas vão estar voando. Um pouquinho aqui embaixo da flor. Gente, desculpe que eu não mandei agradecimentos hoje, porque ontem eu falei alguns nomes, mas eu acabo pecando por não lembrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista com os nomes para poder dar os agradecimentos aqui. Cícera, se você vê o vídeo aí, liga para mim. Eu vi que tinha uma ligação sua no meu celular ontem e eu não consegui mais atender. E depois eu liguei e acho que eu liguei alguma coisa errada, porque o meu telefone ficou mudo. Então liga para mim. Vou pegar um pincelzinho menor e agora vamos de matinhos. Matinhos. Matinhos é o nome de uma praia que tem aqui no Paraná. Praia de Matinhos. Praia de Leste, Praia de Matinhos, Praia de Xangri-Lá, Guaratuba, Caiopá. Lá no Nordeste, lá em Salvador, tem uma praia que se chama Guarajuba. E aqui em Curitiba nós temos Guaratuba. Aqui em Curitiba não, aqui no Paraná, né? A de Guarajuba é em Salvador, é em Bahia.
Guaratuba, em Paraná. As graminhas. Não vou fazer muita graminha aqui, onde a cesta ainda tá muito molhada, e essa parte eu vou ter que esperar secar um pouco, para depois fazer a graminha. Porque senão eu acabo riscando o trabalhinho da cesta. Já falei para vocês, hein? Para deixar o like, para compartilhar, para que eu consiga atingir os 5.000 inscritos. Vamos lá, pessoal. Me ajudem a chegar aos 5.000 inscritos, para que mais pessoas compartilhem, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E se você compartilha, e se você deixa o seu like, o YouTube vai entender que você está gostando. Aí o que acontece? Vai rodar esse vídeo no feed de notícia de mais pessoas. Aí eu vou fazer, não vou fazer com esse aqui não, vou fazer o miosótis com o pincelzinho pituá. Pituá com azul, como que é o nome desse azul? Ardósia. Azul, ardósia e branco. Então vamos lá. Pego um lado do pincel, ponho no azul, o outro lado eu ponho no branco. Daí eu vou vir aqui fazer as florzinhas, os miosótis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco pétalazinhas. Aí eu vou pôr uma aqui, uma aqui. Ficou muito azul aqui. Nesses cantinhos. Nesses cantinhos. Ali ficou com 4, mas não vou mexer, não. Um, dois, três, quatro, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Daí, vamos lá de pendãozinho. Pendãozinho pra cá, pendãozinho pra lá. Pra dar uma enfeitadinha. Fazer uma florzinha aqui. Aí, aqui, ó, faltou flor. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos de pendãozinho pra cá, pendãozinho pra lá. Aí, vocês vão falar assim, Conso, você não sabe fazer outras florzinhas? Eu até sei, mas eu acho que essa é tão prática, tão rápida e fica tão mimosa que por um bom tempo vocês vão me ver fazendo isso aqui. Mas eu vou fazer outro tipo, tá bom? Mas por enquanto é que eu tô empolgada. Aí o amarelinho no miolinho.
Só uma batidinha para dar um leve tomzinho de amarelo. Falta mais essa e pronto. E tá pronto o nosso paninho. Vamos pôr brilho, que como eu sempre digo, não sou de ferro. Eu gosto é de ouro, muito brilho. Lembrando a vocês que esse glitter aqui é para decoração do pano. Alguns eles saem, tá? Alguns eles vão descolar do pano. Mas o que está aqui, ó, que eu tô colocando em cima da tinta molhada, ele vai ficar coladinho sempre. Mas o que vocês podem fazer também é depois que a pintura estiver toda seca, você pegar esse tipo de dimensional aqui, é que eu tiro as etiquetas aqui, mas esse aqui é o dimensional glitter da Acrylex, esse é o cor amarelo. O que você pode fazer? Depois que a pintura tá totalmente seca, depois de um dia e meio, talvez, você pegue esse brilho, põe num pirizinho, bate a brochinha e vai passando por cima. Esse vai colar e não vai sair mais de jeito nenhum. Agora, esse que a gente joga, ele vai ficar aquilo que grudar em cima da tinta molhada, ok? Alguns pontinhos de brilho vai sair, porque tem alguns lugares onde a gente joga que a tinta já tá seca, né? Mas é isso aí, pessoal. Olha só. Uma cesta com maçãs e flor do campo. No vídeo ela tá bem mais clara, na filmagem ela tá bem mais clara do que eu tô vendo aqui. Principalmente essa maçã aqui, ó. Tá bem escurinha. Mas não é porque fui eu que fiz que eu vou desdenhar, porque eu achei que ficou muito bonito, gente. Eu espero que vocês gostem, tá? Olha aí, ó. Tirar tudo daqui de cima. Olha o print. Olha que legal, que lindo. Mas mesmo assim eu vou tirar a foto e daí vou tirar o risco e vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu mando o risco para vocês, tá bom? 41 991 82 7271. 41 991 82 7271, ok? Consul Pintura em Tecidos. Olha só, uma pintura jogada. Você vai jogando e vai preparando e vai fazendo, ok? Espero que vocês gostem. Se inscrevam, compartilhem, deixa seu like e um comentário. E deixe o like, não esqueça, por favor. Coloquem o like logo que vocês começam a ver o vídeo, tá bom? Porque o like é que vai fazer com que o YouTube, o algoritmo do YouTube, entenda que essa pintura está sendo gostada. E daí ela vai mandar para mais pessoas que é mais ou menos que tem o mesmo... Esqueci o nome da palavra lá, né? Perfil. Que tem um perfil parecido, que goste desse tipo de coisa. Então, o que acontece? O YouTube acaba jogando mais isso. Porque o YouTube, a quantia que a gente está vendo ali, aquele feed de notícias do YouTube, eles estão registrando tudo. Eles sabem quem é que está vendo o quê. Eles sabem, o algoritmo entende isso. E sabe, eu gosto de ver algum tipo de vídeo, aí o que acontece? Sempre na minha linha, lá no meu feed de notícias do YouTube, quando eu tô passando o dedo e correndo, puxando para cima e para baixo, ele mostra mais vídeos parecidos com aquele outro vídeo que eu vi, que eu parei mais tempo naquele vídeo. Então, daí o YouTube começa a jogar aquilo, porque entende que você gostou daquilo. Então, quanto mais você vê esses vídeos meus, mais o YouTube vai lançar para outras pessoas também, tá bom? Então, por favor, me ajudem aí a chegar aos 5.000 inscritos, ok? Muito obrigada, Deus abençoe, tá? E lembrem-se sempre, melhor é sempre possível,
Melhor é sempre possível. Melhor é sempre possível. Gratidão, gratidão sempre. Fiquem bem e se cuidem. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada e tchau. Tchauzinho para todos.